Em determinados momentos da vida, uma mulher precisa reconhecer a grandeza do poder que carrega. Não para se engrandecer, mas porque, em certas ocasiões, é exatamente isso que Deus espera dela, que compreenda a autoridade espiritual que lhe foi concedida. A unção que carrega não é apenas um presente divino, mas uma arma potente contra as forças das trevas. O inferno a teme porque sabe que, por onde ela passa, a atmosfera se transforma. Ela não se abala diante das adversidades, pois é conduzida pelo Espírito Santo. Sua presença irradia fogo, e sua existência é um campo de batalha onde as trevas sempre são derrotadas. Quando uma mulher caminha em intimidade com Deus, ela se torna um grande perigo para o reino das trevas. Seu clamor rompe cadeias, sua adoração derruba muralhas e sua intercessão abala os alicerces do inferno. Ela não precisa levantar a voz para ser ouvida, pois sua autoridade está firmada na comunhão que tem com Deus. Nenhuma força maligna pode prevalecer contra ela, porque sua força não vem de si mesma, mas daquele que habita dentro dela. Onde ela pisa, tudo muda, pois a presença de Deus a acompanha e manifesta seu poder. Antes de prosseguir, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual e aprofundar sua fé com reflexões transformadoras de C.S. Lewis, na descrição do vídeo há um devocional especial. Durante 30 dias, você terá acesso a mensagens impactantes, versículos que fortalecerão sua caminhada, orações diárias para te guiar e desafios práticos que reacenderão a chama do Espírito Santo dentro de você. Baixe o seu agora mesmo e inicie sua jornada rumo a uma fé mais profunda. O link está na descrição. Muito obrigado e vamos em frente. A mulher ungida não precisa da validação humana para saber quem é. Sua identidade está ancorada na palavra de Deus, e sua força vem diretamente do alto. Ela não teme ataques espirituais, pois tem plena convicção de que a batalha já foi vencida na cruz. Os demônios estremecem ao ouvir sua voz, porque suas palavras carregam vida, autoridade e o sopro do Espírito Santo. Nenhuma circunstância a faz vacilar, pois seu coração está firmemente enraizado na promessa de que Deus é seu refúgio e fortaleza. Em um mundo onde muitos se perdem na ânsia por aceitação, essa mulher permanece inabalável diante de Deus. Ela não se submete aos padrões impostos pelo sistema, pois sua lealdade está no Senhor. O inimigo tenta distraí-la, mas falha miseravelmente, porque sua mente foi renovada pela palavra. Sua oração não é apenas um hábito repetitivo, mas um decreto poderoso que destrói fortalezas espirituais. Ela não apenas enfrenta batalhas, ela avança, conquista e expande o reino de Deus, pois nasceu para vencer. O futuro não a assusta, pois ela confia plenamente naquele que a chamou e é fiel para cumprir suas promessas. Seus passos são dirigidos pelo Espírito Santo. Onde ela pisa, a escuridão é dissipada pela luz. Sua voz carrega a autoridade celestial, pois seu coração pulsa alinhado à vontade de Deus. Cada desafio que ela enfrenta a fortalece ainda mais, pois sua força não vem do que é terreno, mas do que é eterno. Ela é uma guerreira, e o inferno sabe que não pode contê-la, porque aquele que está dentro dela é maior do que qualquer adversidade. E é isso que a torna inabalável. Sua força não vem da sua própria capacidade, mas da unção poderosa que Deus derramou sobre sua vida. Ela não luta com armas terrenas, mas com armas espirituais capazes de derrubar fortalezas. O inimigo pode tentar enfraquecê-la, mas jamais terá êxito, pois a presença de Deus nela é um escudo inquebrantável. Sua oração abre caminhos, sua adoração sacode reinos e sua fé rompe barreiras. Ela não é apenas uma mulher comum, mas uma enviada dos céus, uma representante do reino. Sua oração ecoa como um trovão no mundo espiritual. Quando ela se ajoelha, o inferno se abala. Quando proclama a palavra, anjos são enviados em missão. Sua fé não se fundamenta no que os olhos podem ver, mas nas promessas imutáveis de Deus. Ela não se amedronta diante das tempestades da vida, pois sua casa está firmada sobre a rocha eterna. Sua confiança em Deus é a âncora que a mantém de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela entende que seu propósito não pode ser frustrado, porque foi o próprio Deus quem a estabeleceu. Para essa mulher, fé não é apenas um conceito, mas uma arma poderosa. Ela reconhece que a batalha espiritual é real, mas não teme,
pois está revestida com a armadura de Deus. Suas palavras são decretos, suas lágrimas são sementes de vitória, e sua perseverança é uma prova viva do poder divino. Sempre que ela ora, os planos do inimigo são frustrados, pois sua intercessão está carregada de unção. Seu nome pode não ser conhecido entre os homens, mas é temido no mundo espiritual. A mulher cheia do Espírito Santo é forte porque sua força vem do Senhor. Quando ela deposita sua confiança em Deus, torna-se imbatível. Não porque seja perfeita, mas porque caminha na total dependência daquele que nunca falha. Ela pode atravessar desertos e enfrentar tempestades, mas sua fé continua inabalável, pois sabe que Deus sempre a sustentará. Ela é a prova viva de que uma mulher de oração tem o poder de mudar destinos, impactar gerações e causar grandes perdas ao reino das trevas. Ela entende que a guerra é constante, mas não recua diante dos desafios. Quando obstáculos surgem, ela não se desespera, mas se fortalece ainda mais. Cada dificuldade se transforma em um degrau que a conduz ao cumprimento do propósito para o qual foi chamada. Ela tem plena consciência de que sua batalha não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais da maldade. No entanto, ela não teme, pois como mulher de fé, nunca está sozinha. Deus está ao seu lado, e diante dessa verdade, o inferno recua. A coragem que vem da unção não significa ausência de lutas, mas a disposição de enfrentá-las com ousadia. A mulher cheia do Espírito Santo não está isenta de provações, mas encara cada desafio com autoridade. O inferno treme quando ela se levanta em oração. Mesmo que as tempestades tentem derrubá-la, ela sabe que nunca estará desamparada, pois Deus é sua fortaleza. Nele, encontra força para seguir adiante sem medo. Basta olhar para as mulheres da Bíblia e perceber o impacto que tiveram contra as forças malignas. Ruth, que se manteve fiel e se tornou um instrumento de redenção. Débora, que liderou um exército e profetizou a vitória sobre os inimigos. Elas não foram apenas resilientes, foram verdadeiras guerreiras espirituais, agentes do reino de Deus. A mulher cheia da unção do Espírito Santo não se deixa vencer pelas circunstâncias. Ela se fortalece, avança e conquista, pois sabe que sua vida é uma arma contra as trevas. Uma árvore sem raízes é facilmente arrancada pelo vento, mas aquela que tem suas raízes em Deus permanece firme diante de qualquer tempestade. Estar fundamentada no Espírito Santo significa carregar uma força sobrenatural que não pode ser abalada. Quando uma mulher entende que sua verdadeira fonte de poder está na presença de Deus, ela se torna inabalável. Seu caráter, suas escolhas e sua missão são todos guiados pelo fogo do Espírito que habita dentro dela. Sua fé não é uma emoção passageira ou um ritual vazio, mas um compromisso diário de caminhar em santidade e ser um canal da glória de Deus na terra. Quando uma mulher está cheia do Espírito Santo, sua confiança não depende das circunstâncias ao seu redor. Ela caminha com convicção, pois sabe que sua identidade vem do alto. Se algum dia se sentir fraca, não se desespera, pois suas raízes espirituais a sustentam. Ela sabe para onde olhar e em quem confiar. O inimigo pode tentar abatê-la, mas sua essência permanece firme. A unção que carrega lhe dá discernimento para tomar as decisões corretas, pois Deus guia cada um de seus passos. Como uma árvore frondosa, ela se torna um refúgio para aqueles que buscam conselhos e uma fonte de sabedoria para os que estão ao seu redor. O mundo pode tentar derrubá-la, mas nada pode arrancar a paz que habita dentro dela. A solidão, muitas vezes vista como fraqueza, na verdade é uma de suas maiores armas. Quando está a sós com Deus, os céus se abrem. É no secreto que sua autoridade espiritual é forjada. O mundo pode estar em caos, mas a mulher que se recolhe para buscar a Deus se torna uma coluna inabalável. O inimigo tenta distraí-la, ocupando sua mente com ruídos, mas ela sabe que seu poder não está no barulho, e sim no silêncio diante do Pai. Para uma mulher cheia do Espírito Santo, estar sozinha nunca significa estar desamparada, mas sim fortalecida na presença de Deus. Estar em um ambiente onde a voz de Deus pode ser ouvida com clareza é essencial. É no secreto que ela recebe estratégias para vencer batalhas. Em meio ao silêncio, ela se questiona: quem sou eu? Qual é minha missão? E ali, Deus responde com precisão. Quanto mais se desprende das distrações, mais se preenche com a presença divina. Seu espírito se fortalece,
e sua visão se alinha ao propósito eterno. A solidão não é um peso, mas uma preparação. Ao se afastar das vozes do mundo, ela se torna mais sensível à voz do Espírito, o que a capacita a tomar decisões sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Quando compreende essa verdade, percebe que nunca esteve sozinha. Em cada passo, em cada oração, Deus sempre esteve com ela. E quando avança, o inferno recua, pois a unção que carrega faz as trevas estremecerem. A mulher ungida não segue os padrões do mundo, mas se mantém firme nos princípios imutáveis de Deus. Ela não abre mão de sua fé nem compromete seus valores para agradar os outros. Sua vida é guiada pelo propósito eterno, e nada pode desviá-la desse caminho. Seu destino já foi determinado pelos planos do Altíssimo, e ela caminha com a certeza de que está no centro da vontade divina. Seu compromisso não está na aprovação das pessoas, mas no chamado que Deus colocou dentro dela. Viver segundo a vontade de Deus exige decisões firmes, baseadas na convicção de quem ela é e para o que foi criada. O mundo tentará distraí-la com atalhos e promessas vazias, mas a mulher ungida não se deixa enganar. Ela sabe que as promessas de Deus são infinitamente superiores a qualquer oferta passageira. Sua vida não é apenas uma caminhada, mas uma batalha já vencida pelo sangue do Cordeiro. Buscar a aprovação dos outros é um caminho sem destino, sempre mutável, sempre instável. No entanto, a jornada daquela que se alinha à vontade de Deus não se trata de agradar os homens, mas de caminhar sob a luz que nunca se apaga. Viver de acordo com o propósito divino significa manter-se fiel àquilo que foi revelado, mesmo quando o percurso se torna difícil e solitário. O mundo pode não compreender aqueles que escolhem essa trajetória, pois seu entendimento se baseia na conveniência, enquanto a verdade de Deus fala sobre eternidade. Ainda assim, quem permanece firme naquilo que é verdadeiro nunca estará perdido. O caminho pode parecer árduo, em certos momentos, sem sentido, mas a fé não exige que se veja o destino final, apenas que se dê o próximo passo. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que seguiram em frente, não porque viam garantias, mas porque confiavam naquele que os chamou. Eles não estavam isentos de dor ou solidão, mas caminhavam com a certeza de que não estavam sozinhos. Quem anda com Deus pode ser incompreendido pelos homens, mas jamais será esquecido pelo Criador. Ruth poderia ter se entregue à amargura da perda, mas escolheu seguir adiante, sem garantias, sem promessas humanas, apenas com a certeza de que a fidelidade sempre é recompensada. Sua história ensina que a solidão não é um fardo para quem confia em Deus, mas um preparo para algo maior. O mesmo aconteceu com Maria, que aceitou o mais extraordinário dos chamados sem hesitar, pois sabia que obedecer à voz de Deus era mais valioso do que a aprovação humana. E o que dizer de Débora? Em meio a uma sociedade que a subestimava, ela se ergueu, não com arrogância, mas com a firmeza de quem compreendia que sua força não vinha de si mesma. Liderou um povo, não em busca de glória, mas porque sabia que quem é chamado por Deus não deve temer o futuro. Essa é a marca daqueles que andam com Deus, não são definidos pelas opiniões dos outros, mas pelo chamado que carregam no coração. Cada uma dessas mulheres enfrentou desafios que poderiam tê-las feito recuar, mas a essência da fé nunca esteve na ausência de dificuldades, e sim na forma como se reage a elas. O sofrimento pode ser inevitável, mas, quando entregue nas mãos de Deus, nunca é sem propósito. A mulher que escolhe caminhar com o Eterno pode, por vezes, percorrer caminhos solitários, mas nunca vazios. A verdadeira liberdade não está em seguir o fluxo da sociedade, mas em viver sem precisar provar nada a ninguém. Ser autêntica diante de Deus é o único solo fértil para uma vida significativa. O mundo exige máscaras, adaptações e concessões, mas a mulher que compreende seu propósito não se submete a esses jogos. Ela é exatamente quem Deus a criou para ser, e isso basta. Viver dessa forma não é um chamado para o orgulho ou a indiferença, mas para a verdade. Aquela que caminha sozinha, na verdade, nunca está sozinha. Ela é guiada pelo Criador do Universo, sustentada por uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Sua vida não é um espetáculo para ser aprovado por espectadores, mas uma jornada sincera de encontro com aquele que é o autor da existência. A identidade de uma mulher não pode ser definida pelas percepções distorcidas do mundo, mas sim pela clareza de sua relação com Deus.
A sociedade sempre tentará moldá-la de acordo com seus padrões, mas a verdadeira liberdade não está em se encaixar, e sim em permanecer fiel à essência que lhe foi dada pelo Criador. A autenticidade não é um peso, mas um alívio, pois liberta a alma da necessidade de aceitação e dos disfarces impostos pela sociedade. Quem compreende essa verdade não precisa se esconder nem pedir desculpas por ser quem é. Ela expressa suas convicções com coragem e trilha um caminho que não pertence aos homens, mas a Deus. Ao viver com autenticidade, não apenas honra a si mesma, mas também glorifica ao Senhor, pois não há louvor maior do que permanecer fiel ao propósito para o qual foi criada. O mundo ensina que a força está na quantidade, que a segurança está em seguir a multidão. Mas a mulher que escolhe caminhar com Deus descobre que há uma liberdade ainda maior na solidão. O medo de estar só é uma ilusão para aqueles que ainda não compreenderam que a companhia mais importante não é terrena, mas celestial. Aquele que habita dentro dela é mais real do que qualquer voz ao seu redor. Por isso, a solidão não é um vazio, mas um convite. Quando o ruído do mundo se silencia, a voz de Deus se torna mais audível. Nos momentos em que todos parecem ter ido embora, a presença divina se revela com mais clareza. A sociedade ensina que a solidão é um fardo, mas, na realidade, ela pode ser o terreno fértil onde a fé se fortalece. Não se trata da ausência de pessoas, mas da oportunidade de um encontro mais profundo com o Criador. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Ele não se distancia quando a caminhada se torna difícil, nem se esconde quando os desertos da vida chegam. Pelo contrário, é justamente na aparente ausência que ele se faz mais presente. O silêncio do mundo não significa o silêncio de Deus. Muitas vezes, é quando tudo ao redor parece vazio que ele fala de forma mais clara ao coração. As Escrituras nos mostram que essa verdade já foi vivida por muitas antes de nós. Quando Agar se viu rejeitada e perdida no deserto, não encontrou um fim, mas um Deus que a via e ouvia. Quando Maria permaneceu diante da cruz, testemunhando o sofrimento de seu filho, sua dor não foi em vão. Ela fazia parte de um plano muito maior do que sua compreensão alcançava. A mulher que caminha sozinha entende que sua força não vem dela mesma, mas de sua total dependência de Deus. Se tentasse se apoiar apenas na própria capacidade, logo se esgotaria. Mas ao firmar-se naquele que nunca falha, ela descobre uma força que não se esgota. Sua solidão não é uma condenação, mas uma porta para um relacionamento mais profundo com Deus. É nesse lugar de silêncio e encontro que sua vida é moldada e fortalecida para aquilo que ainda está por vir.